direto para 46 municípios e 72 canais. Foi-se o tempo que trabalhar no campo fazia parte de um universo, vamos dizer assim, só masculino. Foi-se o tempo, ainda bem. Uma pesquisa apontou que as mulheres vêm dominando o agronegócio. Um exemplo disso é em São José dos Campos, que nós encontramos jovens que se dedicam a esse universo com muita paixão. A Mariara tem 27 anos e duas paixões: a pecuária e as passarelas. É verdade, ela é formada em equinocultura e faz pós-graduação em criação de bovinos, mas ela também é modelo. Divide o tempo entre as passarelas e as fazendas aqui da região. Mas se for para escolher uma das profissões... É da fazenda. Isso aí é minha paixão, não tem jeito. Eu seleciono os trabalhos de acordo com a minha agenda na fazenda. Ou então, dependendo quando é bem antecipado, aí eu consigo programar os manejos de acordo com os trabalhos de modelo. Ela não é a única encantada pelo agronegócio, não. Outras mulheres também estão se dedicando mais à vida no campo. É interessante que 50% da minha turma na pós é composta por mulheres. Então é interessante ver a força que a mulherada está tendo hoje em dia aí de ir atrás e de participar mesmo do agronegócio. A Associação Brasileira de Marketing Rural acompanha o perfil das propriedades em todo o Brasil. E eles identificaram que ano a ano a presença das mulheres trabalhando na zona rural é cada vez maior. Em 2013, 10% das propriedades do país tinham mulheres no gerenciamento. Em 2017, quando a última pesquisa foi realizada, elas já estavam em 31% das propriedades. Esse ramo tem despertado tanto interesse nas profissionais que várias mudaram totalmente de área. Eu trabalhava na área da metalurgia, certo? E eu identifiquei essa oportunidade no ramo do agronegócio. O mercado agro, ele vem crescendo muito na nossa região. E já faz mais ou menos uns 4 anos que eu já estou atuando nesse ramo. A Camila também deu uma virada na carreira e não se arrepende. Eu tive um buffet e um restaurante em São José mesmo. Trabalhei durante 15 anos e hoje estou migrando totalmente, nem cozinho mais dentro de casa. E só trabalho mesmo visitando fazenda, dando assessoria na parte de nutrição dos gados. A Fernanda tem 26 anos e é formada em veterinária. Para ela, o agronegócio sempre foi um sonho, mesmo diante de todas as dificuldades do dia a dia no campo. A gente acaba encontrando preconceito, às vezes até por parte de homem. Nossa, mas você é tão novinha, mas você já mexe com gado, mas você não tem medo. Mas assim, você tem que superar isso. Você sabe que você estudou, você sabe que você está pronta, preparada. Você não pode baixar a cabeça. E se você também quer se dedicar a esse mercado, presta sua atenção na dica da Fernanda. Devagar, você vai conquistando o seu espaço. É o que eu falo. Não pode desistir, não pode deixar de estudar. Mercado tem. Você tem que conquistar seu espaço e não pode desistir. É isso daí. E fazer valer esse prazer de trabalhar com esse meio. O curso de zootecnia, o curso de agronomia tem recebido cada vez mais inscrições de mulheres. Isso é muito legal, porque é um lugar em que elas podem realmente mostrar todo o talento que tem. Gostei, muito legal essa reportagem. Arrecadando quadradinhos de crochê, olha que legal, e fazendo mantas para serem doadas. Quadradinhos? Vamos conversar com o Pedro Melo, que está junto com esse pessoal aí que faz o bem para muita gente, né, Pedro? Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Exatamente, né? Fazer o bem, ainda mais nesse friozinho, como vocês disseram, né? O projeto Bem Me Quer, que fica dentro da obra social Célio Lemos, já tem 41 anos atendendo gestantes carentes em situação de vulnerabilidade e que precisam de um apoio. Por isso, a Lígia, que já está aqui comigo, estava me explicando. Vocês, além de desenvolver artesanato, ensinar para essas gestantes ao longo dessas 10 semanas que elas ficam acompanhadas aqui, vocês receberam uma doação que deu incentivo, então, para esse projeto dos quadradinhos, foi isso? Exatamente. Nós recebemos, o mês passado, essas 100 mantas de um grupo de senhoras de Santos. Elas confeccionam esses quadradinhos, formam uma manta e doam para entidades da cidade de Santos, de outros lugares. E elas doaram para nós, gentilmente, né? E aí nós tivemos a ideia de por que não fazermos isso aqui no projeto? Por que não ensinarmos as nossas mães para que elas, além de poderem fazer para a sua família, elas também terem um ofício,
né? Já que nessa época de frio... Vamos mostrar para quem está em casa aqui, ó, um quadradinho desse aqui é o que elas estão fazendo para confeccionar uma manta depois. E quem quiser pode, vamos dizer, para as pessoas que estão em casa, que gosta de fazer o crochê, se quiser pode doar para ajudar as mães daqui, é isso? Isso, exatamente. Nós aceitamos essas doações segundas e quartas-feiras, né, que é o horário que nós trabalhamos, e de preferência, se puder, de 18 por 18 ou 21 por 21, porque daí a gente forma uma manta legal, né? E... Qual é o horário? Segundas e quartas? Das 13 às 16 horas. Tá certo. Olha, obrigado, parabéns por essa iniciativa de vocês. Olha, então quadradinhos iguais a esse aqui, viu? De 21 por 21 ou 18 por 18. Atualmente são 50 gestantes que são atendidas aqui. Elas estão confeccionando as mantas delas, mas elas podem vender as mantas também. Então fica aí uma oportunidade para você ajudar o pessoal aqui. A gente volta para o estúdio. Muito legal, Pedro. Projeto Bem Me Quer, há 41 anos trabalhando com gestantes carentes e ajudando-as a enfrentar o frio nesse período mais difícil do ano. E muito tanta bem, gente, Pedro. obrigada, Valeu. Pedro. Tanta gente faz crochê por prazer, fica ali, né? Até assistindo o Link Vanguarda, se você estiver fazendo isso, tira uma foto, manda pra gente exibir aqui. Fazendo crochê pode fazer e já ajudar outras pessoas. Entregar pronto, chega lá, entrega, o pessoal depois ajusta, tudo isso que é legal também. Você anonimamente já faz isso em casa, por que não ajudar as pessoas? Né? O ciclista morreu hoje de manhã em um acidente na Via Dutra. Ele tinha 24 anos e foi atingido por esse caminhão que você está vendo nas imagens. O acidente foi na altura do KM 134, no sentido São Paulo. Por volta das 10 da manhã, o congestionamento chegou a 7 quilômetros. Parte da rodovia ficou interditada e o trânsito foi desviado para o acostamento. Neste momento, a perícia está no local, a faixa da esquerda continua interditada e ainda há 8 quilômetros de congestionamento. Dor de cabeça. É assunto que dá o que falar. Dá tanto o que falar que a gente perguntou na rede social: você sofre de dor de cabeça? Sabe quantas mensagens nós recebemos em poucos minutos, chegando a 1 hora? 560 pessoas contando que tem ali alguma coisa relacionada com dor de cabeça, ou porque não come direito, ou por causa do sono, ou vários outros problemas. A gente ficou bem impressionado como as dores estão aí presentes, né, no dia das pessoas. Esse já foi tema do Vanguarda Comunidade, que vai ao ar sempre aos domingos pela manhã, e eu já tive a oportunidade de conversar com profissionais que falaram que são centenas de tipos diferentes de dor de cabeça. Vamos ver aqui, ó. A Maria Medeiros de Guaratinguetá, por exemplo, disse: já tive muito de parar no hospital de tanta dor. Mas depois que entrei na menopausa, não tive mais. Nossa, Maria Medeiros, diferente, né? Tem muita gente que começa a ter certas dores de cabeça quando entra na menopausa. Calor demais, umas outras coisas começam a acontecer. Legal para ela, né? Cada ser humano, cada RG diferente, CPF diferente, é uma coisa diferente, né? De dor, imagina, depois da menopausa. Gabriele Lopes de Jacareí, cheiro de gasolina, fumaça de caminhão. E ela tinha dor de cabeça, sobre isso que ela está falando. Daí descobri que tenho pressão alta. Faz 1 ano e meio que eu tomo medicação e desde então não tive mais dores de cabeça, tá vendo? Por causa da pressão alta, dor de cabeça e com cheiros. Ou seja, é legal um exame, né? Um exame médico para ver o que pode ser a causa do seu exame. Daí ela descobriu, no caso, a pressão alta. A Natália Silva, de São José dos Campos, falou: ó, tenho dor de cabeça pelo menos 4 vezes na semana. Puxa vida, hein, Natália? Um dos motivos é se eu prender o cabelo, usar arquinhos, etc. Mas grande parte das vezes vem do nada. Tenho certeza que muitas mulheres viram esse relato e pensaram: sim, quando prende o cabelo dá dor de cabeça. Isso é muito comum também de acontecer. Vamos mais aqui, ó, são tantos. Paloma de Giane de Taubaté: tenho dor muitas vezes. Às vezes por sono, às vezes por demorar para fazer alguma refeição. Às vezes nem sei o porquê dessa dor. Relato aqui da Paloma. Vamos ver aqui a Rosimeire de Jacareí? Vamos lá. Cadê? Acho que junto com a insônia e a preocupação do dia a dia, acaba ajudando muito nas dores de cabeça que eu tenho. Essa é uma questão importante também. Se você administrar melhor as tensões do dia a dia, pode ser que a dor de cabeça não bata na sua porta. Ansiedade, agitação é tão comum. Jacinta de Pinda: por muitos anos tive dores horríveis de cabeça, até que procurei um ortodentista e fui orientada sobre os motivos da dor, da ATM, que é da articulação temporomandibular, entre a mandíbula e o crânio. Tem gente que pressionou aqui, aí dá dor de cabeça. Quantos assuntos? São tantos. Ela falou: que a gente faça acompanhamento e tem uma qualidade de vida bem melhor. Melhorou para ela, né? São tantos assuntos que a gente foi fazer uma reportagem e conhecer mais histórias de pessoas que passam boa parte do dia com aquela dorzinha chata de cabeça.
O Jonathan vive e convive com a dor de cabeça. Eu acordo de manhã já com um pouco de dor de cabeça, aí depois passa, aí depois só vem umas 5 horas por aí a dor de cabeça de novo. E a dor é tão presente na vida dele que o remédio tá sempre na mão. E você já procurou ajuda com médico? Nada? Não procurei. Por quê? Não sei, não gosto de ir no médico. Prefere tomar remédio? Eu prefiro tomar remédio. A Ivanira não teve a mesma sorte. Durante a gravidez, passou a sentir fortes dores de cabeça que não eram aliviadas pelos remédios convencionais. Tinha que ficar no quarto escuro, era uma dor insuportável e eu ficava o dia inteiro na cama, não conseguia levantar. A minha visão embaça e logo vem aquela luz luminosa. Estrias, são umas estriazinhas. Segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, que é a dor de cabeça, 11% da população mundial, o que equivale a 874 milhões de pessoas, sofrem de enxaqueca. E a que a Ivanira tem faz com que ela veja imagens distorcidas e cores. O tratamento é com remédios e mudança nos hábitos de vida, como uma rotina de exercícios e uma alimentação cortando o que intensifica as crises de dor. Sucos, refrigerantes e frutas cítricas. São coisas que a gente, na verdade, desconhece, mas se você tem uma instrução, você vê uma diferença muito grande. Esse neurologista diz que há como diferenciar a dor de cabeça comum da enxaqueca. A enxaqueca é uma dor mais forte, ela geralmente se localiza mais de um lado da cabeça, se bem que pode doer a cabeça toda. Ela pode ser mais pulsátil, latejar, tá? Pode vir acompanhada de sensibilidade à luz, som alto, ruído e até cheiros fortes. Pode causar náusea, enjoo, tontura e geralmente deixa a pessoa acamada quando a dor é bastante forte. A cefaleia tensional, que a gente chama de cefaleia dor de cabeça comum, ela é como se fosse uma faixa assim na cabeça, um peso, mas é um peso de leve para moderado. A pessoa não fica incapacitada, ela consegue trabalhar, estudar, fazer as coisas do dia a dia, só vai ficar incomodando aquela dorzinha chata. E se você sofre com dor de cabeça, calma. Depois de mais de 10 anos de tratamento, a Ivanira garante: dá sim para viver e conviver com a enxaqueca. Vai procurar um médico neurologista, que é ele que vai ajudar, você vai ter qualidade de vida e é muito melhor. Muito melhor. Vocês viram que a Ivanira relatou que ela tinha, né, com o tratamento agora melhorou, enxaqueca, de passar ali o dia inteiro num quarto fechado escuro e não conseguir sair. Já o Jonathan tem aquela dor de cabeça, digamos que normal, incomoda, mas ele consegue exercer as atividades do dia a dia, consegue ir ao trabalho. Mas aí, Oswaldo Couto, neurologista que deu entrevista, fez mais um alerta para a gente. Quem nunca tomou, por conta própria, um remedinho de dor de cabeça? Quase todo mundo, né? Mas aí ele chamou uma atenção para isso. Se você tomar mais que 8, 9 dias de analgésico por mês, em caso de enxaqueca, você pode cronificar a enxaqueca, torná-la mais frequente. Ela pode passar para enxaqueca crônica, onde a pessoa vai ter de 15 a 30 dias no mês de dor de cabeça. Aí fica uma situação insuportável, um sofrimento muito grande. Recado, então, para aquelas pessoas que têm enxaqueca quase sempre no mês, que sempre se automedicam. O Oswaldo foi muito claro, se você fizer isso por mais de 8 ou 9 dias, você pode deixar a sua enxaqueca ser algo crônico. Aí vai ser mais difícil passar. Piora, então é procurar um médico caso você sofra muito com essas dores de cabeça. Não camufle os sintomas, deixe que eles venham e procure essa orientação médica. E no caso ficou muito claro, procure um neurologista que ele pode te ajudar bastante nesse ponto para que você sim seja medicado de maneira correta. Alunos do curso de Medicina da Universidade de São Francisco em Bragança Paulista fizeram uma manifestação hoje de manhã dentro do campus da universidade. Segundo os estudantes, a paralisação é contra o aumento na mensalidade e no número de vagas para o curso. Eles também reclamam da implantação do novo currículo acadêmico, da infraestrutura da faculdade, entre outras coisas. De acordo com os organizadores, cerca de 400 estudantes participaram dessa manifestação aí. Nós procuramos a Universidade de São Francisco agora no fim da manhã para falar a respeito, para que ela se pronunciasse a respeito desse protesto, mas ainda não conseguimos retorno.
Acidente hoje de manhã no bairro Urbanova, em São José dos Campos. Foi por volta das 8 da manhã. O motorista desse carro aí perdeu o controle e acabou batendo em um poste de energia elétrica. O poste caiu e ficou assim, atravessado na rua. Ninguém ficou ferido e a EDP informou que só um imóvel da rua ficou sem energia, já que as equipes estavam lá trabalhando para retirar o poste da rua. De esporte, o Bragantino fez bonito ontem em Bragança. Venceu o Figueirense e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Cerca de 5 mil torcedores foram até o estádio Nabi Chedid e incentivaram o Bragantino. E olha aí o apoio das arquibancadas dando resultado. Braga começou melhor, criou chances, mas esbarrou onde? Na marcação forte da defesa do Figueirense. Nesse lance, Claudinho deu um chute bonito de fora da área, mas parou onde? No goleiro Denis. Olha aí a cabeçada do Aderlan, que também levou perigo. Defendeu Denis! No segundo tempo, o Bragantino continuou no ataque, buscando o gol. Mas quem quase abriu o placar foi o Figueirense. O zagueiro Léo Ortiz, salvou em cima da linha. Dentro da área, Alípio! Léo Ortiz! Gol mesmo só no fim da partida. Ítalo aproveitou o cruzamento do Thiago Ribeiro e colocou o Bragantino na frente. E se um estava bom, dois ficou melhor. Nos acréscimos, Claudinho aproveitou o rebote do goleiro Denis e marcou o segundo gol. Fim de jogo, Bragantino 2, Figueirense 0. O Braga fica nessa confortável posição de líder da Série B, pelo menos até a conclusão da rodada que termina no fim de semana. Foi o único jogo do começo da rodada, o resto vai jogar a partir de sexta-feira. De qualquer forma, Lucas Rangel, o ambiente no clube fica muito mais confortável com essa liderança, ainda que temporária, né? Boa tarde. Sem dúvida, Abranches. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É um fato inédito aqui em Bragança, viu? Desde que começou o pontos corridos, o Campeonato Brasileiro em pontos corridos, lá em 2003, o Bragantino nunca tinha assumido a liderança da competição. Então, isso aí mistura aí com a confiança do público, o time jogando bem. A média de público é um grande exemplo de como essa parceria aí tá dando certo, tá agradando o torcedor aqui de Bragança. 8.200 pessoas no primeiro, 6.500 no segundo, ontem deu quase 5.000 pessoas. O Bragantino tem a segunda melhor média de público na Série B, então essa parceria com o RB tá dando certo nesse início de trabalho aqui em Bragança Paulista. Os jogadores ganharam folga e o time se reapresenta hoje à tarde. Os jogadores que não jogaram vão fazer um jogo treino. Próximo jogo só na outra sexta-feira contra o Vitória, fora de casa, viu, Abranches? É isso aí, Lucas. O Bragantino está provando que entrou nesse campeonato não é para figurar, não. É para disputar o título. Valeu, Lucas. Aquela sensação de liderança durante essa semana para o Braga. Tivemos essas imagens aí mostrando as equipes da prefeitura retirando principalmente as árvores que caíram na pista, Elisa. E já que o nosso Bancop está no litoral, sobrevoando as nossas praias, vamos conversar com a Vanessa Vantini, que conseguiu chegar até a Ilhabela e mostra agora, então, ao vivo para a gente. Oi, Vanessa. Oi, Elisa. A gente está exatamente nesse ponto aí da interdição, aqui dessa rodovia, que é praticamente uma avenida aqui em Ilhabela, né, que liga a região central à Costa Sul. E a gente observa do alto exatamente esse trabalho de limpeza, né? Esse trator, como vocês podem ver, está realmente removendo muita parte de vegetação e barro também que caiu aqui na avenida principal. Só para a gente relembrar um pouquinho, esse grande deslizamento de terra, ele foi no sábado. 2 casas que estavam aqui nessa encosta, elas desabaram. Todo esse entulho, todo esse barro acabou cobrindo 3 carros de terra, muita lama também, e agora esse serviço de limpeza. A prefeitura reforça que a avenida continua, né, completamente interditada. É um trabalho delicado de limpeza. Técnicos aqui, principalmente da Defesa Civil, avaliaram que há o risco de novos deslizamentos. Então, até por uma questão de segurança, essa limpeza está sendo feita de uma forma bem segura, então um pouco mais demorada, mas já se iniciou esse trabalho. A prefeitura reforça que a questão dos botes para os moradores ainda continua funcionando normalmente. Então, quem precisa acessar tanto a Costa Sul ou que mora mesmo na Costa Sul e trabalha na região central, pode continuar utilizando normalmente os botes. Com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa, pelas informações e que isso se solucione o quanto antes. Em Guaratinguetá, uma história trágica envolvendo um cachorro terminou com um final diferente e ainda teve ajuda de funcionários do Poupa Tempo. Em cada canto dessa casa, o que se sente é a falta de um amigo. O nome dele era Alonso.
Esse era o Alonso, um vira-lata que vivia na rua e que o Robson acolheu com muito carinho e trouxe para morar com ele em Aparecida. Só que essa amizade de 6 anos foi quebrada por um acidente no fim de abril. E quando o Robson olha para trás, a lembrança é dolorida. Perdi ele em 9 segundos, né? Ele acabou entrando na frente do carro num sítio que eu estava em Cunha. E fica assim, fica uma lacuna grande, uma saudade, né? Se eu tivesse como voltar atrás, eu nunca tinha feito aquela viagem, né? Mas como que eu ia saber que ia acontecer isso, né? 50 minutos antes do acidente, o Robson passou aqui no poupa-tempo de Guaratinguetá para retirar um documento e trouxe o cachorro com ele. Foi o último registro dos dois juntos, feito pelas câmeras de segurança da unidade. As imagens mostram o Robson de camiseta vermelha com o Alonso no colo, na fila do poupa-tempo, que permite a entrada de animais de estimação somente no colo. O Robson conta que voltou lá para pedir essas imagens como última lembrança do companheiro. Foi a Ana que fez o primeiro atendimento dele e ficou sensibilizada com a história. Ele chegou bem triste, aí ele me contando a história, queria falar com a supervisora, aí expliquei para ela falou que ia pedir para a superintendência, que a gente nunca tinha usado as imagens das câmeras para isso. Robson preencheu uma ficha de manifestação explicando o que tinha acontecido e todos os outros funcionários se comoveram. A gente precisa sempre estar disposto a ajudar. O poupa-tempo ele foi criado para isso, para ajudar os cidadãos, né? Seja no documento que ele precisa, seja também numa questão de cidadania. Um dia depois, o Robson recebeu uma ligação. Era a funcionária Raíssa, emocionada, dando uma boa notícia para ele. Eu me coloquei no lugar dele, já imaginei, lembrei, né, de cachorros meus que já faleceram, comecei a pensar nos que eu tenho também, né, se acontecesse esse tipo de situação, e me coloquei no lugar dele, e daí por isso, eu acho que foi por isso que eu fiquei tão comovida assim com a história dele. Essa semana, o Robson voltou ao poupa-tempo para agradecer as funcionárias. E para todos eles, ficou o mesmo sentimento. Hoje em dia, principalmente nesse mundo que a gente vive, a gente está precisando de mais isso, mais humanismo, né? Mais solidariedade. Foi atropelado na Vila Paiva, bairro da Zona Norte de São José dos Campos. Câmeras de segurança registraram o momento em que o cão é atingido por um veículo de transporte escolar. O acidente foi na rua Brasilino de Paula Ferreira, na Vila Paiva, Zona Norte de São José. O veículo de transporte escolar subia a rua quando o cachorro atravessava. Ao perceber, o veículo tenta frear, mas acaba atingindo o animal. Momentos depois, a passageira tira o cinto e abre a porta, mas desiste de descer e o veículo vai embora. O cachorro seguiu por um trecho da rua até cair na guia. A Shirley estava em casa e foi chamada por uma amiga para ajudar. Como ela é enfermeira, tentou socorrer o cão, mas sem sucesso. A zoonose não faz nada. Aqui em São José não tem nada. Você liga para o 56, só se estiver morto em via pública. Tem até as 22 horas para ir buscar. Aí depois eu liguei, depois que estava morto. Apesar de ter sido um acidente, o que causa a revolta foi a falta de socorro do motorista. Acidente é acidente, já diz tudo, né? Aconteceu. Só que a pessoa podia ter pedido socorro. Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que o veículo presta serviço à Secretaria de Educação, mas não pertence à administração. Informou ainda que, no momento do acidente, o motorista não estava fazendo o transporte escolar, não tinha alunos dentro do veículo, e assumiu que não há um serviço de socorro a animais feridos na cidade. Nós também entramos em contato com a Polícia Civil, que informou que um boletim de ocorrência foi registrado como maus tratos e fuga do local. O motorista já foi notificado. Volta! Vamos conversar então agora com o Thiago Bezerra, que está no litoral norte, ainda falando sobre as interdições e todos os problemas enfrentados por aí. Thiago, vocês conseguiram chegar numa boa? Porque com todo esse trânsito, para a gente também é complicado, né, de conseguir chegar até o litoral. Oi, Elisa. Boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo o Link Vanguarda. A gente conseguiu chegar razoavelmente numa boa, vamos dizer assim, né? Até porque a viagem de São José dos Campos até Caraguatatuba foi tranquila. A gente conseguiu fazer o trecho pela Tamoios tranquilamente, a não ser por aquelas regiões que a gente já sabe que tem aquele sistema Pare-Siga acontecendo por causa das obras. Nada a ver com as interdições que estão acontecendo aqui na Rio Santos, que é onde nós estamos agora. Esses carros que vocês estão vendo, esses caminhões que vocês estão vendo passando aqui atrás de mim, são os veículos que estão indo sentido São
Sebastião, ou seja, estão saindo de Caraguatatuba nesse momento e indo para São Sebastião. Agora, diferente daquela imagem que a gente viu lá do alto, do Van Cop com a Vanessa Vantini, que a fila estava muito grande, todo mundo parado para passar, agora a situação está começando a ficar um pouquinho melhor. A gente vê aqui também nas imagens do Carlinhos Brasil, ó, a fila de carros já diminuiu bastante. Isso porque o sistema Pare-Siga está acontecendo aqui na Rio Santos também. O DR, a gente vê um profissional do DR aqui também trabalhando, né? São eles que assumiram definitivamente aqui o controle da situação, não está mais com a prefeitura. Por causa disso, a interdição que está acontecendo mais à frente, ali no quilômetro 118, agora está liberada. Liberou agora há pouco, por volta de meio-dia. Segundo o DR, deve ficar assim até mais ou menos 2 horas da tarde, 2h30. Estava previsto para terminar a 1 hora da tarde, ou seja, seria meia hora dos veículos do lado de cá passando para lá e a seguinte meia hora dos veículos vindo de São Sebastião para Caraguatatuba, os dois no Pare-Siga, né? Naquele sistema Pare-Siga. Agora a gente tem essa previsão de que dure um pouquinho a mais, deve ser mais ou menos 1 hora, 1h30 a mais para o motorista conseguir fazer uma boa viagem. Eu inclusive conversei agora há pouco com um motorista que estava passando por aqui, ele disse que agora, durante a tarde, ele esperou cerca de 20 minutos para conseguir finalmente cruzar esse caminho, mas que no período da manhã, que a gente também teve um sistema Pare-Siga acontecendo entre 6, 8, 8h30 da manhã, ele disse que ficou mais de 1 hora, 1h30 esperando, então a situação está complicada para todo mundo, né, Elisa? Sim, muito complicado. A gente estava até aqui comentando a questão dos trabalhadores, né? Quem está carregando aí alguma coisa, tem de fazer alguma entrega, como é que faz para chegar? Qualquer informação que você tiver nova, tá, Thiago? Chama a gente de novo aí sobre essas interrupções no trânsito. Valeu. Vamos fazer o seguinte, então, o Thiago está aqui no chão. Vamos mostrar do alto agora a região em São Sebastião, um dos bairros mais afetados pelas chuvas dos últimos dias é Barequeçaba. O Van Cop está sobrevoando essa região da cidade, né, Vanessa? Oi, Abranches. Então, esse aqui é o bairro Barequeçaba, aqui em São Sebastião. Realmente a situação aqui é bem crítica, viu, para os moradores. Nós estamos bem próximos da região central, aqui de São Sebastião, e do alto a gente observa alguns pontos que a gente vê que a situação é mais perigosa, que são imóveis, né, bem próximos de encostas. E por conta desse risco, exatamente de deslizamentos, enfim, 34 famílias tiveram que sair de suas casas, principalmente nas ruas Casimiro de Abreu e Genciano Felipe Bueno. Essas pessoas elas foram removidas já porque os imóveis correm o risco realmente de desabar. Bom, no total, aqui em São Sebastião, são 151 pessoas que foram levadas por um abrigo que foi montado numa escola que também é bem pertinho daqui onde nós estamos, lá no bairro Topolândia. A prefeitura, inclusive, pede, viu, doação de quem puder de roupas, produtos de higiene, até coisas de limpeza também e alimentos. A gente sabe que essa é uma situação bem delicada, né? No momento que você tem que fechar a porta de sua casa, deixar tudo que você tem lá, levar só pertences pessoais e ir para um abrigo. Então, quem puder ajudar, né? A gente está vendo aqui que o dia, né, tá bem bonito aqui no litoral, tá fazendo sol, mas o que a gente reforça é que a Defesa Civil, avaliando a condição aqui das encostas, ela observa o risco de novos deslizamentos. A terra ainda pode estar um pouco encharcada e aí numa chuva, esses imóveis já estão numa região de risco. Então, essas famílias tiveram que ser retiradas de suas casas. É com vocês aí no estúdio. Tá bom, isso aí, Vanessa. A gente vê Barequeçaba, uma das primeiras praias da costa sul de São Sebastião. A gente percebe que o impacto da chuva forte no fim de semana foi grande. Olha, as casas atingidas e o pessoal aí trabalhando e essa interdição também interferindo no ir e vir das pessoas. Né? Vamos ver se ainda hoje a gente consegue chegar. Daqui a pouco o nosso helicóptero está aqui sobrevoando o litoral norte, chegar em Ilhabela também, tá? Se é possível chegar, e a gente mostra também aquela outra queda de barreira que interditou a rodovia em Ilhabela e deixou o pessoal praticamente ilhado dentro de uma ilha, sem conseguir ir de um lado. Segue o Link Vanguarda com o Meu Bairro no Link, é o momento que você pode participar, mandar sua reclamação, pela rede social, também pelo nosso aplicativo. Vai lá, faz uma foto, um vídeo, conta pra gente direitinho o que está acontecendo no seu bairro e manda pra cá, que pode aparecer aqui no nosso jornal. A Águida Queiroz foi até um bairro de Jacareí ouvir a reclamação de alguns moradores e voltou com uma listinha de cobranças para a prefeitura. Meu Bairro no Link visita hoje o Leblon, um bairro que fica a aproximadamente 8 quilômetros do centro de Jacareí. É uma região nova, foi loteada em 2011, mas de 8 anos para cá, alguns serviços essenciais ainda não chegaram ao Leblon. Um deles é o transporte público. Um dos pontos, então, para esses moradores fica ali, olha,
aqui na Rua dos Jacintos, mas no bairro Santo Antônio da Boa Vista, grudado com o bairro do Leblon. É isso que os moradores não entendem. Por que o ônibus não passa pelas ruas do bairro? Para quem depende do transporte público, fica cansativo andar a pé até o ponto mais próximo. Queria que o ônibus pudesse entrar no bairro, né? Que pra gente ter melhoria, né? Poder pegar o ônibus é bem difícil. Aí vai com bolsa, com criança, às vezes tá chovendo. Molha toda a gente, molha a criança, tudo. Então não dá. É difícil. O bairro também não tem serviço dos Correios. É uma mão de obra para pegar as correspondências. A Flávia já atrasou o pagamento de boletos por causa disso. Só chega água e luz, nem o telefone chega. Pra gente pedir IPTU ou comprar alguma coisa, quando eu compro pela internet, eu mando entregar na casa da minha mãe, que é em outro bairro. Aí lá tem correio. Como as correspondências não chegam ao bairro, a casa de ferragem do seu Carlos virou o endereço para muitas pessoas do bairro vizinho. Foi uma gentileza que o seu Carlos fez para não deixar o pessoal na mão, né? Quantos moradores o senhor conhece, amigo, que o senhor deixar o endereço aqui do comércio do senhor? Mais ou menos umas 5 famílias aí. Que vieram pedir para mim se eu podia dar o meu endereço para receber as correspondências. Eu entrego para eles, ou às vezes parte deles vem buscar. Pensa que acabou? Nada disso. A lista de reclamações é grande. As ruas do bairro não têm sinalização. Aqui os carros andam na velocidade desejada. Não tem placas de pare ou faixa de pedestre. E esse mato? É a dor de cabeça do Marcelo e de quem precisa passar por essa viela. O mato é tão grande que está mais alto do que ele. Acaba que eu e os outros vizinhos fazemos toda a limpeza da viela, né? E de alguns trechos também. Algumas semanas atrás a gente ouviu sobre focos de escorpião. Então, tudo isso está colaborando para isso e a gente está pedindo, né, a compreensão dos órgãos competentes para que nos ajudem. Reclamações que eles relatam há muito tempo para a prefeitura. Colocaram algumas questões para a gente, mas até agora também no momento não foi feito nada. Quer dizer, nada saiu do papel por enquanto, Marcelo? Nada saiu do papel. O detalhe é que um dia depois que fizemos essa entrevista, o mato desapareceu. Tá aí, ó. Vamos falar sobre o ônibus, uma das reclamações. A prefeitura explicou que existem limitações geométricas nas ruas do Leblon. Talvez seja assim, a rua pequena demais para o ônibus entrar. É por isso que ele não consegue entrar no bairro. E a capina diz que ainda seria feita no mês de maio. Começou a capina, tá lá, né? Começou. Viu? Um dia depois da nossa equipe ter estado no bairro, tá lá a capina. Começou a capina. O importante é que começaram a fazer e se comprometeram que nesse mês de maio vão fazer todo o serviço. Eles estão fazendo também sobre as sinalizações, que não tem placa ali de velocidade, o motorista quase que anda da maneira como ele quiser. Como a prefeitura nesse mês, segundo a prefeitura de Jacareí, está fazendo as sinalizações do bairro Parque Santo Antônio, eles disseram que na sequência vão para o Leblon, que não é o do Rio de Janeiro, mas é o da nossa Jacareí, e a previsão fica entre junho e julho para fazer esse serviço. Pois bem, vamos marcar aqui no nosso calendário, certo, Prefeitura de Jacareí? No fim de julho, nós vamos dar uma passadinha, fazer uma visitinha novamente ao Leblon. Cadê aqui? Deixa eu ver a nossa cobrança. A gente até colocou o nome aqui como Organiza Bairro Leblon, porque, né? O negócio está meio generalizado ali, tem um monte de coisa para ser resolvido. Organiza Bairro Leblon. Só que, pensa que acabou? Não. Problema dos Correios, que as correspondências não chegam. A gente entrou em contato com o pessoal dos Correios, eles disseram que estão analisando alguns endereços, só que em algumas casas eles não encontraram o logrador, o endereço exato. Então, o que eles vão fazer? Conversar com a prefeitura para tentar resolver isso e, em breve, estabelecer aí um serviço que seja normalizado para todo mundo, que você não tenha que marcar o endereço da sua mãe para poder buscar uma carta quando ela poderia chegar na sua casa. Logradouro também conhecido como rua. Ou seja, a rua onde fica lá, a pessoa não consegue achar, fica mais difícil. Vou repetir uma coisa que a gente costuma falar aqui no Link Vanguarda, que quando uma reportagem vai a um lugar e diz que vai divulgar e logo depois alguém vai do poder público e vai resolver um problema, eu particularmente não vejo problema nenhum em relação a isso. Sim. O que não pode acontecer é demorar tanto para que uma administração municipal atenda a um pedido dos moradores. Porque antes de ligar para cá, eles já procuraram dezenas de vezes os canais competentes para poder resolver um problema, seja de esgoto, seja de rua, seja de sinalização. Eles já estão esgotados. Então demorou demais. Aí a gente entra, mas não precisa ser junto com a equipe de reportagem. Isso pode ser muito mais rápido. Isso significa um contato mais próximo entre o pessoal que trabalha na prefeitura com a população que faz o pedido. Tomara. Poxa, para alguns moradores de Campos do Jordão, parece que sim. Veja algumas imagens de hoje cedo enviadas
pelo aplicativo Vanguarda Repórter. A cidade teve o dia mais frio do ano. Veja, de madrugada os termômetros de rua chegaram a marcar 2 graus. No começo da manhã, a temperatura mínima oficial, segundo o CPTEC, chegou a 5,8 graus. As fotos enviadas pelo Marcelo Bueno mostram a cidade amanhecendo encoberta por neblina. E aí aparece geada, né, Elisa? Olha só. Tão lindo de ver. De longe, é tão lindo. Lindo demais, de longe. Segundo o CPTEC, a frente fria que chega amanhã à noite deve trazer chuva e ventos fortes para toda a região durante a sexta-feira. A coisa vai ficar mais fria mesmo no sábado, quando a serra deve registrar temperaturas em torno de 2 graus. Inclusive, nos pontos mais altos, a chance é de chegar a 0 grau com geada, hein? Olha que situação. Acompanha o link Vanguarda. Em toda a região, a meta é vacinar 780 mil pessoas. Mas ainda faltam 40% a tomar a vacina. E a campanha termina no dia 31 de maio. Vamos falar com o repórter Bruno Pellegrini, que está em Taubaté. Bruno, aqui em Taubaté, qual que é a situação da cidade? Boa tarde para você. Boa tarde para você, André, e para todo mundo acompanhando a gente. Como você disse aí, né, nesses dados, 60% do grupo prioritário foi imunizado na nossa região. Taubaté está acima dessa média aí. Taubaté atingiu 82%, mas vai ser liberada totalmente, né? E agora o passo que eles deram é, como eles não conseguem liberar totalmente, é liberar aos poucos, uma espécie de pare-siga com alguns horários pré-determinados. Vamos então para o alto conversar com a Vanessa Vantini. Oi, Vanessa. Oi, Elisa. Exatamente nesse momento começou essa operação Pare-Siga, né? O que a gente consegue observar aqui do alto, esse aqui ponto que a gente mostra para vocês, é exatamente o ponto que teve o deslizamento de terra. Isso ocorreu no sábado, no fim da tarde. Desde então, a rodovia segue interditada. A gente percebe aqui do alto, né, que tem muito serviço ainda pela frente. Como vocês podem ver, tem muita terra ainda aqui nesse barranco, né, que corre o risco de deslizar. Isso, inclusive, né, é uma avaliação do Instituto Geológico de São Paulo, e por isso a pista está interditada. E para ajudar um pouquinho no trânsito, em alguns momentos do dia eles fazem essa liberação. Essa liberação começou agora meio-dia, com previsão de ir até por volta de 1 da tarde. Como que eles fazem? Meia hora eles liberam o trânsito num sentido, mais meia hora eles liberam o trânsito no outro sentido. Como vocês podem ver, a pista em si até que não tem tanta terra. O risco realmente é de novos deslizamentos. Esse pessoal que a gente vai ver na fila são os motoristas, motociclistas que aguardam a liberação para seguir em direção a São Sebastião. Os carros que estão vindo são os carros que estavam aguardando ali na região central de São Sebastião e seguem em direção a Caraguatatuba. Essa é a Rio Santos, mais ou menos na altura do quilômetro 118. Nós estamos sobrevoando uma região bem próxima à Praia das Cigarras. Normalmente eles fazem essa liberação do trânsito no período da manhã, das 6 às 8, que é um horário de pico, e agora nesse horário do almoço. A prefeitura reforça que a única maneira nos outros horários aí ao longo do dia é a travessia pelo mar. A prefeitura continua disponibilizando alguns botes. Vocês podem ver que tem bastante gente na fila, que inclusive estavam aguardando, viu, a liberação da pista. E a alternativa, fora esse horário aí do meio-dia a 1, continua sendo os botes que a prefeitura está disponibilizando, preferencialmente para situações emergenciais. Mas as pessoas conseguem fazer essa travessia, então, pelo mar, saindo aqui da Praia das Cigarras e chegando ali na Praia de São Francisco, que é uma que fica logo ali na frente, já na região mais central de São Sebastião. É com vocês aí no estúdio. Vanessa, que problemão aí pro pessoal. Tudo bem que a gente até pode dizer que tá menos pior, né? Porque no fim de semana chegou a ficar 100% interditado, ninguém ia, ninguém voltava para qualquer lado de São Sebastião. Mas vejam o trânsito, o tamanho do trânsito para quem quer fazer essa passagem nesse sistema Pare-Siga. Abranches, você estava comentando que 30 minutos parado é muito tempo. É muito tempo, né? Se a gente comparar que a alternativa é pegar Mogi Bertioga e ir lá por cima, vai demorar muito mais. Mas se pudesse fazer 15 minutinhos ali, né? Sim. Já que as obras não param, elas continuam. É só para poder a questão do fluxo dos carros. Que olha aí a quantidade de caminhão, de carro parado, realmente demora muito. E imaginando que aqui embaixo tem todas as necessidades. Você tem trabalhadores, tem gente tendo de fazer entrega também, você tem gente que está a passeio ou alguém precisando chegar até algum compromisso, mas aí vai ter que ir adiando. São as circunstâncias deixadas pela chuva forte do fim de semana. Obrigada, Vanessa. Daqui a pouco a gente volta de novo ao vivo com ela.